O mundo já viu cidades virarem pó, ilhas paradisíacas se transformarem em zonas de exclusão, povos inteiros pagando com a própria vida por testes que até hoje contaminam o planeta. E agora a ameaça de uma guerra nuclear volta a crescer. Tem líder instável testando ogiva, tratado sendo rasgado e até o Brasil cogitando entrar nesse jogo perigoso. A pergunta é simples e assustadora. A gente está prestes a repetir o erro que pode acabar com tudo? A partir de agora, no Pura Teoria. O tema do Pura Teoria de hoje surgiu a partir da sugestão do seguidor Antônio Tomé, que queria que eu falasse sobre as Ilhas Marshall. Como o medo de uma guerra nuclear tem tomado força, então resolvi falar sobre a ilha que nos lembra os riscos que enfrentamos no passado e estamos enfrentando ainda quando o assunto é bomba nuclear. Se você quiser dar uma sugestão de tema para o Pura Teoria, como fez o Antônio, é só deixar aí nos comentários, ok? Então, vamos lá. Quando o ser humano descobriu como dividir um átomo, ele dividiu a história junto. E essa história começou em 1938, quando dois cientistas alemães, Otto Hahn e Fritz Strassmann, fizeram um experimento que liberou uma quantidade absurda de energia. Mas quem realmente sacou o que estava acontecendo foi uma mulher, Lise Meitner. Ela entendeu que aquilo era uma nova reação, a fissão nuclear. Ao mesmo tempo, Enrico Fermi, nos Estados Unidos, avançava seus próprios estudos e já especulava: será que dá para transformar isso numa arma? Com a Segunda Guerra Mundial rolando e os nazistas avançando, os Estados Unidos decidiram correr. E assim nasceu o Projeto Manhattan, um plano secreto para construir a primeira bomba atômica da história. No comando, Robert Oppenheimer, que mais tarde seria conhecido como o pai da bomba. Sim, é o mesmo Oppenheimer que virou filme, muito bom por sinal. Mas antes de Hollywood, ele já era o cientista mais temido do planeta. The man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. 3 anos depois, no meio do deserto do Novo México, os Estados Unidos fizeram o primeiro teste. A explosão, chamada de Trinity, mudou tudo. Um clarão, uma nuvem em formato de cogumelo. A era nuclear começava ali. Poucas semanas depois, o mundo viu o impacto real. Hiroshima e Nagasaki. 2 cidades japonesas destruídas por bombas nucleares. Era a primeira e até agora a única vez que armas nucleares foram usadas em combate. Centenas de milhares de mortos e um novo capítulo da humanidade sendo escrita com radiação e medo. Mas o fim da guerra não foi o fim das explosões. Começou então uma nova fase, a dos testes nucleares. E eles não eram só para melhorar a tecnologia, eles eram um espetáculo, um aviso. Olha o que a gente pode fazer. Ilhas Marshall, Oceania. Elas são constituídas por diversas ilhas e atóis, estruturas circulares de coral que se formam ao redor de lagoas rasas, típicas de regiões tropicais. A história dessa bela região é trágica. A partir de 1946, os Estados Unidos explodiram 67 bombas nessa região. As pessoas foram tiradas à força das ilhas. O lugar paradisíaco ficou radioativo. As bombas atômicas foram detonadas lá por 12 anos. E os efeitos permanecem. Dá pena de ver, porque elas são como o paraíso. Um dos testes, realizado em 1954, era para ser como outros, mas a bomba era 5 vezes mais forte do que o previsto. A radiação pegou pescadores, japoneses e ilhas vizinhas. Foi um desastre ambiental, um escândalo político e um lembrete de que o poder nuclear não tem freios. No atol de Bikini, onde foi realizado, visitantes de hoje podem ficar no máximo 3 horas devido ao risco de exposição. Outras áreas próximas também estão desabitadas até hoje. Na verdade, há regiões nas Ilhas Marshall que são 10 vezes mais radioativas que Chernobyl, na Ucrânia. Para quem não lembra, Chernobyl foi o local do pior desastre nuclear da história, quando um reator da usina explodiu em 1986, liberando radiação massiva que contaminou vastas áreas e afetou milhares de vidas. A história foi contada numa série incrível da HBO em 2019. Vale a pena conferir.
Esses testes deixaram cicatrizes profundas. As Ilhas Marshall, até hoje, lutam por compensações e reconhecimento dos danos sofridos. Mas não era apenas lá que aconteciam testes. Nos Estados Unidos, o Nevada Test Site virou quase um parque de explosões. Mais de 1000 testes, um atrás do outro. Tudo documentado, filmado, com plateia VIP do governo. Do outro lado do mundo, a União Soviética explodia suas bombas em Semipalatinsk, no Cazaquistão. Foram mais de 450 testes entre 1949 e 1989, e com gente morando perto, sem saber o que estava acontecendo. Resultado? Um desastre silencioso. Até hoje, gerações sofrem com doenças genéticas causadas pela radiação. Semipalatinsk é um dos maiores desastres de saúde pública da história soviética. A França também entrou na onda. Testou em Mururoa, um atol na Polinésia Francesa, até 1996. E sim, teve protesto, teve pressão internacional, mas mesmo assim continuaram por décadas. E o mais bizarro, tudo isso foi feito para mostrar quem mandava no mundo. A bomba deixou de ser só uma arma, ela virou sinônimo de poder. Será que ela serve para proteger ou só deixar o mundo inteiro refém do medo? Com o fim da Segunda Guerra, o mundo respirou, mas não por muito tempo. Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Duas superpotências, dois modelos de mundo. Começava a Guerra Fria e no centro dessa disputa estava ela, a bomba nuclear. Se antes ela era uma arma de guerra, agora virou símbolo de poder, um tipo de seguro contra invasões. Quem tinha bomba atômica tinha voz no jogo global. E foi aí que nasceu o conceito de dissuasão nuclear. A lógica era simples: se você pode me destruir e eu posso destruir você, ninguém ataca ninguém. Essa ideia ficou conhecida como destruição mútua assegurada, um equilíbrio frágil sustentado pelo medo. Durante décadas, Estados Unidos e União Soviética expandiram seus arsenais. Milhares de ogivas prontas para serem lançadas em questão de minutos. Era um jogo perigoso e totalmente irracional, mas que funcionava. Hoje, esse mapa do poder atômico não é mais exclusivo das grandes potências. Ao todo, 9 países têm armas nucleares: Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. E o motivo para esses países quererem a bomba é sempre parecido: segurança, status e influência. A bomba funciona como escudo e como megafone. Ela impede ataques e, ao mesmo tempo, coloca o país no radar da política internacional. A Índia, por exemplo, desenvolveu seu arsenal em meio à tensão com o Paquistão e a China. O Paquistão respondeu na mesma moeda. Israel, apesar de nunca confirmar, é amplamente reconhecido como potência nuclear no Oriente Médio, o que ajuda a manter o equilíbrio regional, mesmo num cenário tenso. Mas talvez o caso mais curioso seja o do Brasil. Sim, do Brasil. O país chegou a dar alguns passos secretos em direção às armas nucleares durante o regime militar. Tudo era feito em segredo, e o presidente Fernando Collor de Mello decidiu encerrar o projeto em seu mandato e assinar acordos internacionais de não proliferação de armas nucleares. A etapa conclusiva de um ciclo que nos levou a renunciar a armas atômicas e que nos permitiu inscrever, em primeiro lugar, na Constituição, depois em uma série de acordos regionais, bilaterais com a Argentina e agora, no nível mundial, esse nosso compromisso de só utilizar o átomo para usos pacíficos. Mas o candidato à presidência da República, Enéas, lembra dele? Pois é, para ele, bomba nuclear era quase promessa de campanha. Sou o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Mas se você pensa que o assunto ficou no passado, sinto informar que ele voltou. O deputado federal Kim Kataguiri, do União de São Paulo, apresentou a PEC da bomba nuclear, uma proposta de emenda à Constituição apresentada em outubro de 2025 que propõe autorizar o desenvolvimento de armas nucleares no Brasil com fins dissuasórios, que você já sabe,
serve para intimidar ou impedir possíveis ataques estrangeiros. A PEC é basicamente para garantir a nossa soberania nacional. A gente está num momento de crescente tensão no mundo, né, com primeiro os Estados Unidos concedendo mísseis Tomahawk para que a Ucrânia possa utilizar contra a Rússia, também um aumento de investimento em defesa de toda a União Europeia. Nós temos uma guerra no Oriente Médio também envolvendo todos os proxies aí do Irã contra o Estado de Israel. Tem tensões crescentes também da China em relação a Taiwan, que fez inclusive com que o Japão discutisse a revogação do seu artigo 9º, que trata sobre a vedação de ter forças armadas. Hoje o Japão só tem forças de autodefesa, inclusive com uma nova a eleição provável de uma primeira-ministra que defende a revogação desse artigo. Então nós não podemos ficar reféns da defesa de outros países. Na mesma época, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o Brasil terá que considerar a indústria nuclear como alternativa de defesa de soberania, mostrando que esse assunto não voltou à toa. Tudo indica que o governo quer alcançar um status frente a grandes nações. Mas se o mundo continuar como está, um país que é gigante pela própria natureza, que tem 11% da água doce do planeta, que tem clima tropical, que tem solo fértil e que tem tantas riquezas minerais, é importante que a gente continue e leve muito a sério a questão nuclear no Brasil, porque no futuro nós vamos precisar da nuclear também para a defesa nacional. A fala gerou polêmica, e não só aqui dentro, viu? Afinal, o Brasil é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear e do Tratado de Tlatelolco, que proíbe armas nucleares na América Latina. Ou seja, se quisesse seguir por esse caminho, o país teria que romper acordos históricos e enfrentar sanções internacionais severas. O debate é sério e revela como o cenário global está cada vez mais instável. Mas seria isso um interesse dos brasileiros? Na minha visão, a resposta é não. Nós não temos inimigos externos, nós somos um país pacífico nas relações com o mundo, nós não temos maturidade, seriedade, nós não queremos instigar ou iniciar uma corrida armamentista nuclear na região, na América do Sul, na América Latina e no mundo. Além do mais, isso pode fazer o Brasil virar um vilão, um excluído da comunidade internacional. Olha o que aconteceram com outros países como a Coreia do Norte e o Irã. Na real, tem muita coisa que o Brasil ainda precisa conquistar antes de uma bomba atômica. E isso nos leva a uma pergunta. Por que a dissuasão ainda funciona? Porque ela é baseada no medo, e o medo, por mais irracional que pareça, ainda é um freio poderoso. Mas o que acontece quando esse medo começa a falhar? Quando novos países entram no jogo? Ou quando líderes instáveis ameaçam apertar o botão? Talvez o maior risco de todos não seja a bomba em si, mas quem tem o dedo no botão. As bombas nucleares ainda são vistas como o último argumento de força. E o problema é que o mundo de hoje está bem mais imprevisível do que o da Guerra Fria. O maior risco? O primeiro deles é um erro, uma falha humana, um sistema automático interpretando mal uma ameaça, ou até uma decisão impulsiva. E olha, esse risco de erro não é só teoria, não. Em 1983, no auge da Guerra Fria, os radares da União Soviética detectaram que pareciam ser 5 mísseis nucleares vindos dos Estados Unidos. O protocolo era claro: responder com outro ataque. O mundo estava literalmente a um botão de distância de uma guerra nuclear. Mas Stanislav Petrov, o oficial de plantão, em vez de seguir o protocolo, fez o impensável. Esperou, achou estranho que fossem só 5 mísseis. Se os Estados Unidos realmente estivessem atacando, viriam centenas. Ele confiou mais no instinto do que na tecnologia. E acertou. Minutos depois, descobriram que foi tudo um erro do sistema. Ah, e essa história do Petrov eu contei com mais detalhes naquele vídeo sobre os motivos que podem levar ao fim do mundo. Tá aqui em cima e também na descrição. Em tempos de guerra e instabilidade, tudo isso parece menos impossível do que deveria. Mas não para por aí. Existe também o risco de proliferação nuclear, com mais países ou até grupos extremistas tentando colocar as mãos em tecnologia atômica. Quanto mais dedos no gatilho, maior a chance de algo dar errado. Recentemente, a Coreia do Norte testou uma nova ogiva supostamente capaz de atingir o território americano. A retórica de Kim Jong-un está mais agressiva do que nunca, e a tensão na Ásia aumentou de novo.
Os Estados Unidos já realizaram ataques a laboratórios iranianos suspeitos de estarem desenvolvendo armas nucleares. O Irã nega qualquer intenção militar. Mas a preocupação continua, especialmente por parte de Israel, que já deixou claro que não vai aceitar um Irã nuclear. Durante a guerra com a Ucrânia, o governo russo voltou a falar abertamente sobre o uso de armas nucleares táticas. Pequenas bombas de uso local, mas com potencial devastador. Só a ameaça já muda o jogo. A China vem acelerando a construção de ogivas e testando mísseis hipersônicos, mais rápidos e difíceis de interceptar. A corrida armamentista está longe de ter acabado. Ela só mudou de formato. E enquanto tudo isso acontece, os principais tratados internacionais estão ameaçados. O Tratado de Não Proliferação, TNP, vem sendo questionado. O Novo START, que limitava os arsenais de Rússia e Estados Unidos, assinado em 2010 e renovado em 2021, foi suspenso por Moscou em 2023. Parece que o mundo está perdendo os freios que seguravam essa máquina. A era da dissuasão ainda funciona, mas até quando? O passado mostrou do que a bomba é capaz. O futuro vai depender da nossa capacidade de aprender com ele. E a pergunta que fica é: o mundo precisa mesmo continuar brincando com esse botão? E aí, você se sente seguro com tantas ogivas nucleares pelo planeta? O que mais te preocupa? Escreva aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Ah, e eu coloquei aqui embaixo, na descrição do vídeo, uma sugestão de vídeo que o YouTube não quer que você veja, mas que é algo assustador e vem causando vítimas nos Estados Unidos e pode em breve chegar aqui. Clique no link e eu te espero lá. Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria. A gente se vê. Tchau!